Nesse curso de projeto de banco de dados, nós estamos aprendendo sobre modelos de dados e já vimos o modelo de dado entidade de relacionamento e o modelo de dados relacional. Agora, eu acho que chegou no ponto que a maioria dos alunos que estão assistindo esse conteúdo estava esperando por chegar, que é a construção, a mão na massa dos diagramas de entidade de relacionamento. Então, se você quiser aprender como criar as entidades na prática, como criar seus atributos e os relacionamentos e trabalhar com aquelas coisinhas de cardinalidade, então fica aí, curte um pouco esse vídeo, tá? Pausa, vai assistindo com calma e vai tentando praticar junto com a gente para que você adquira mais conhecimento nessa área. Então, vem comigo. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a construção dos diagramas de entidade de relacionamentos e eu vou, ao passo que eu estiver criando esse diagrama, eu vou também dando alguns toques e algumas coisas que é importante a gente saber para poder criar esses diagramas, ok? Bem, o modelo de entidade de relacionamento ele é considerado um modelo formal, preciso e não ambíguo. Isso significa que ele pode ser lido por pessoas diferentes, mas sempre essas pessoas vão entender da mesma forma, tá? Então a gente não pode cair no erro também de imaginar que porque o modelo é gráfico e é intuitivo, né, são poucos os conceitos, que é de fácil contribuição para qualquer pessoa que não é treinada. Não é bem assim, tá? Bem, para a gente modelar, a gente vai ter que escolher uma ferramenta case, né? Uma ferramenta que ajude a gente a criar esses diagramas. E a gente viu no conceito de modelo entidade de relacionamento a notação utilizada por Peter Chain, né? Onde a gente tinha entidades em retângulos, relacionamento em losango e ligado às entidades a gente tinha elipses que representam os atributos. Geralmente, as ferramentas case melhores, mais existentes, mais utilizadas no mercado, elas não utilizam essa notação. Elas geralmente utilizam a notação da engenharia de informação, tá? Ou seja, aqui as entidades continuam sendo retângulos, os atributos eles saem das elipses e vão para a parte interior desses retângulos, das entidades, o losango desaparece e essa linha aparece no meio ligando essas duas entidades. Então, geralmente, a ferramenta Case vai ter esse contexto. E vocês observem que tem um PK, e em algumas delas vai ter PK, vai ter FK, vai ter PFK, justamente conceitos de chave primária, chave estrangeira, estrangeira e primária juntas, a chave composta, coisas que são conceitos do modelo relacional. Então, por isso que eu vi antes falando de modelo entidade de relacionamento e depois vim para o modelo relacional. Das ferramentas case existe uma infinidade de ferramentas. Eu geralmente opto por usar ferramentas que sejam mais genéricas assim, que eu independa do SGBD que eu esteja trabalhando, para eu ter uma variedade maior de tipos de dados, né? Nesse contexto, por exemplo, o Draw.io, ele é uma ferramenta muito interessante mesmo. O problema dela, que eu acho, é que ela é genérica demais, né? Tipo, não é feita só para fazer entidade de relacionamento. Ela é feita para fazer fluxogramas, gráficos, de uma maneira geral. Ela é gratuita, ela é web e eu acho que ela é interessante, mas assim, é mais para você diagramar, fazer o desenho, mas a conversão do projeto que você fez para o banco de dados, ela já não é especialista nisso. Então, se for só para desenhar, eu acho que não é uma boa estratégia. Eu acabo utilizando ela para fazer os slides das aulas, os gráficos que eu quero fazer, eu acho bem interessante. O Visual Paradigm, ele também é uma ferramenta bem interessante, tá? Muito bacana. Ela tem uma versão community, que ela é gratuita, né? Só que eu já acho ela bem robusta, né? Então, para quem estiver iniciando, ela tem uma série de diagramas, né? Uma série de conceitos que fica um pouco carregado para quem está começando. E eu tenho uma ferramenta para apresentar que é o SQL Power Architect. Ela é uma ferramenta aberta, tá? Eu posso usar ela no Linux, eu posso usar ela no Windows, eu posso usar ela no Mac. Tá? Ela é uma ferramenta desktop e bem leve e tudo, e eu acho ela extremamente interessante, né? Eu antigamente usava uma ferramenta chamada Case Studio, que eu achava completíssima, muito boa, era uma ferramenta paga, e depois ela se tornou Toad, outra mudou de versão, de nome, e a nossa instituição acabou não utilizando mais esse tipo de ferramenta por ser paga, né? Então eu tive uma alternativa gratuita e encontrei essa, e ela é muito interessante, vocês vão ver. Tá? Então, para a gente poder criar os nossos
diagramas, a gente tem que partir de um estudo de caso, de uma realidade. Claro que geralmente a gente vai para uma entrevista com um cliente, tenta sondar quais são as necessidades, elenca os requisitos que são importantes, requisitos funcionais, não funcionais, né? Várias coisas nesse tipo. Só que para a gente começar, nós vamos ser um pouco mais modestos, vamos começar com um estudo de caso pequeno, tá? Então vamos pegar aqui o estudo de caso de uma escola, né? De uma instituição que dá cursos, né? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Eu coloquei um texto genérico em primeira pessoa. Eu sou gerente de uma empresa de treinamento que ministra vários cursos técnicos. Esses cursos são identificados por um código, um nome e uma carga horária. Montamos turmas com base nos cursos que oferecemos. As turmas têm um dia da semana para que ocorram as aulas, um horário específico para o início e um para o término e um preço. Um instrutor pode dar aula para várias turmas e nós não trocamos os respectivos instrutores enquanto durar o curso de uma turma. É importante saber o código, o nome, o endereço e o telefone de cada instrutor. Os alunos são sempre vinculados a uma turma e devemos saber o CPF, o nome e o telefone de cada aluno. Então, dito isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer estudo de caso que você tiver, seja aquele estudo de caso que você foi lá no cliente, que você gravou no microfone, que você anotou, foi feito uma entrevista, num formulário, seja lá o que for, é tentar elencar as entidades. E a gente aprendeu que as entidades são todos os objetos que a gente quer guardar informações no banco. Então, a primeira coisa é, pega esse estudo de caso e tenta marcar quais são as entidades que você identifica aí. Bem, eu posso descobrir as entidades. De cara, a gente descobriu 4 entidades. Eu preciso guardar informações sobre os cursos, sobre as turmas, sobre os instrutores e sobre os alunos, tá? Então, basicamente é isso. Você pode me perguntar, Rangel, mas só são essas 4? É certeza? Eu posso encontrar diferentes? Bem, eu sempre digo para os meus alunos que essa parte de projeto é a parte mais difícil de banco, porque ela é muito subjetiva. Você pode encontrar informações diferentes, pessoas diferentes analisando o mesmo estudo de caso pode chegar a resultados e diagramas diferentes, né? Mas algumas coisas de cara não são entidades, né? Por exemplo, alguém pode dizer: o estudo de caso começou, sou gerente de uma empresa de treinamento. Então eu preciso ter uma entidade para gerente? Nesse exemplo, será que eu preciso criar uma tabela lá no meu banco, uma entidade que representa os dados sobre o gerente? Talvez não. O que eu preciso guardar informação são os cursos que eu ofereço, as turmas que são montadas baseadas nesse curso, os instrutores que dão aula nesses turmas, os horários. Eu preciso guardar a informação dos alunos que se matriculam nessa turma, ok? Então, basicamente, são essas aí. Agora que a gente já identificou, agora nós vamos lá no nosso, na nossa ferramenta SQL Power Architect e nós vamos aprender a criar essas entidades que a gente identificou. Então vamos lá. No Power Architect, SQL Power Architect, que é uma ferramenta que eu gosto de utilizar nas minhas aulas, a gente tem aqui como mais importante essa barra direita aqui, que é a barra de ferramentas, né? Aqui nós temos a ferramenta de zoom, aqui a criação das minhas tabelas ou entidades e aqui os meus relacionamentos, tá? Então, a primeira etapa agora que a gente vai fazer é definir as entidades que farão parte, né? Então a gente vem aqui, ó, e clica nesse íconezinho que tem um mais verde e clica aqui na área de trabalho, tá? Ele vai pedir o nome lógico e o nome físico, né? Como a gente está trabalhando no nível lógico, a gente pode botar só o nome aqui, curso, e não precisa mexer nas outras opções, ok? E eu dou ok. Beleza, então eu criei curso. Agora eu vou criar a próxima. Opa, cliquei no lugar errado. Agora eu vou criar a próxima. Vou criar turma. Então nós temos curso, nós temos turma. Vamos criar a próxima, que seria instrutor. E vamos criar a entidade ou tabela aluno. Essas então foram as entidades que encontramos na leitura, né, do estudo de caso que a gente está praticando aqui. Com as entidades já criadas, nosso objetivo agora é identificar os atributos de cada uma dessas entidades, tá?
Então, por exemplo, cursos, que foi a primeira entidade, o próprio estudo de casos já passou para a gente que curso vai ter que ter um código, vai ter que ter um nome e vai ter que ter uma carga horária. Bem importante lembrar que os atributos aqui vão ser mais ou menos como seriam as minhas variáveis em linguagem de programação. Eu tenho que dar um nome para ela. Esse nome desses atributos geralmente não podem ser usando caracteres especiais como acento, por exemplo. Não podemos usar espaço, tá? E nós vamos definir um tipo de dado para esses atributos. Então, por exemplo, o código. O código é um valor numérico. Então, em banco, a gente vai ter que decidir qual o atributo, se é inteiro, se é numeric. A gente vai ver lá na frente tipos auto-incremento. O nome é alfanumérico, o nome do curso. Então, a gente vai ver que é um varchar. Carga horária, a gente pode definir como sendo inteiro. E por aí vai. As turmas, elas têm como atributos um dia da semana, que vão ocorrer as aulas, um horário específico do início da aula e um do término e o seu preço. E a gente vai pegar cada uma delas e definir um tipo para elas. Já o instrutor, eu preciso guardar informações sobre o código dele, sobre o nome, o endereço e o telefone de cada um deles. E sobre os alunos, eu preciso guardar o CPF, o nome e o telefone, ok? Agora a gente vai lá no SQL Power Architect e vamos pegar as entidades que a gente já criou e vamos adicionar esses atributos que encontramos a essas entidades. Então nós vamos colocar aqui primeiro quais são os atributos que a gente viu que curso tem. Curso tem código, curso tem nome e curso tem carga horária. Então nós vamos vir aqui, você pode selecionar a entidade, clicar com o botão direito e escolher a opção New Column, ou então com a entidade selecionada você digita C e ele vai abrir essa janela. Tá? Então preciso botar um nome lógico aqui, então vou botar código, lembrando que assim como em variáveis em linguagem de programação, a gente geralmente não coloca nem espaço nem caracteres especiais como acento. Então vou botar código sem acento. Eu tenho a opção de dizer se ela vai ser chave primária, mas ainda não é o momento para a gente definir isso. E vou escolher o tipo. Bem, código vai ser um valor numérico. Então eu vou vir aqui e vou escolher dentre eles um valor numérico. E por padrão, geralmente a gente escolhe o tipo inteiro, tá? Pronto, ele pode perguntar se esse atributo permite nulos. Eu posso cadastrar um curso com código nulo? Não, então eu posso marcar aqui, ó, de cara que ele não permite nulos e dou OK. E ele já vai vir para cá. Vocês podem observar que essa entidade ela é dividida em duas partes. Na parte de cima vão ficar as chaves, aqui tem no topo o nome da entidade e aqui dentro vão ficar os atributos. Nessa parte de cima ficarão as chaves primárias e aqui os atributos normais. Tá? Como a gente não está definindo as chaves primárias nesse momento, então vou botar tudo aqui. O próximo atributo eu vou selecionar, digitar C e vou colocar agora nome. O nome do curso ele é alfanumérico, então eu vou colocar esse tipo aqui, que equivale ao string de algumas linguagens de programação, que é o tipo varchar. Em precisão, eu digo qual o tamanho máximo que o nome de um curso pode ter. Por exemplo, eu vou botar aqui 40 caracteres. E ele também não permite nulo. Tá? Então veja aqui como já está criando uma cara a nossa entidade. Eu tenho também carga horária. Então vou selecionar, posso digitar C, ou se alguém não estiver acompanhando, posso fazer com o botão direito e escolher aqui, ó, New Column. E aí eu vou lá, carga horária. Lembrando que carga horária eu escreveria assim, mas eu não posso deixar esse espaço aqui, né? Então eu vou botar junto, eu posso botar junto, ou eu gosto de botar também o underline, tá? E lembrando que eu não coloco o acento por ser caracteres especiais. Então olha só, carga horária. Então um curso vai demorar quanto tempo? Então dependendo de como eu considerar a carga horária. Se eu considerar em horas, por exemplo, vai demorar 2 horas, o curso vai ser de 20 horas, vai ser de 40 horas, de 60 horas. Então você está vendo que é um número inteiro, né? Então eu posso botar, não preciso botar time, a hora, tempo mesmo, mas eu posso botar tempo de duração como sendo inteiro. E ele também é um atributo obrigatório, eu não posso deixar de informar a carga horária do curso no momento que eu estiver cadastrando. Ok, então aqui eu já tenho os 3 atributos da entidade curso. Agora vamos para a turma. Tá? Vou digitar aqui C e vou colocar que turma
tem dia da semana, aí eu vou colocar, ó, também separado por underline. Dia da semana, eu vou dizer se é segunda-feira, se é terça-feira, se é quarta-feira. Então eu vou botar Vachar e vou botar aqui que ele tem um tamanho de 20. E também vou dizer que ele não permite valores nulos. Vou digitar C novamente para criar o próximo atributo, que é o horário de início. Então eu vou botar assim, horário, underline, início, tá? Sem acento, sem espaços. E vou escolher o tipo agora, um tipo mais específico, que é a hora que começa. Que hora começa esse curso? 8 horas da manhã? Então a gente tem o tipo time, tá? E ele permite nulos? Não, sempre eu tenho que informar que horas vai começar aquela turma. Então, eu já tenho o dia da semana e já tenho o horário de início. O próximo atributo é o horário de término. Então, vou digitar C, vou botar aqui horário underline término, assim como eu fiz no horário de início, e também vou definir como sendo do tipo time. E vou colocar que ele também não permite nulo. Então, nós temos aqui o dia da semana, horário de início e o término. E temos, por último, um último atributo, que é o atributo preço. Eu não vou botar o cedilha, vou botar só preco, né? E vou trabalhar aqui como valor. Agora tem um detalhe. Preço tem casas decimais, né? Em linguagem de programação a gente está acostumado a trabalhar com tipos como real, float, double, né? E aqui em banco de dados eu geralmente oriento os meus alunos. Em alguns SGBDs eu tenho o tipo aqui decimal, que já serve para essas coisas, e outros e que eu acho que é mais comum para você usar em todos os SGBDs relacionais, você escolhe o tipo numeric. O tipo numeric, ele é uma extensão, digamos assim, do inteiro, que ele suporta valores maiores, onde eu posso dizer o tamanho máximo que esse número pode chegar e posso dizer que desse tamanho máximo, quantas casas decimais eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar 2 casas decimais. Então, 7 dígitos vai ser da parte inteira e 2 da casa decimal. E que ele também é um atributo obrigatório. Ok, então já temos definidos toda a entidade de curso, toda a entidade de turma. A próxima entidade é instrutor. Tá? Vou digitar aqui C e vou dizer que o instrutor ele precisa de um código, né? Lembrando que o código é um valor numérico, instrutor 1, instrutor 2, instrutor 3, então eu vou colocar aqui também como sendo inteiro. Nas próximas aulas, é claro que a gente pode fazer exemplos mais rebuscados. Esse é só a nossa degustação da ferramenta, tá? E esse código, toda vez que eu cadastrar um instrutor, o código é obrigatório, então ele não permite nulo. E eu vou dar aqui OK. O instrutor também tem um nome. Eu vou colocar aqui o nome para o instrutor. É um alfanumérico, então é Vachar. Eu vou dizer que o tamanho máximo de um nome é 40. Eu não preciso scale, porque eu não tenho casas decimais, né? Então só a parte inteira. E ele é obrigatório. Ok. O próximo é endereço. Então, endereço também é alfanumérico. Atenção que eu não coloco, né, o cedilha. Endereço, então, eu vou achar. E o tamanho maior. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 60 caracteres. E eu considero que, quando eu cadastro um instrutor, eu quero saber o endereço dele. Então, eu obrigo, é obrigatório o atributo, o valor para o atributo endereço. E coloco também telefone. Então, telefone, se a gente considerar que são números, ele vai ser um atributo numérico. E de quantas casas? Então, se eu considerar também junto o DDD com o número do telefone, eu vou ter aí 10 dígitos, né? Então, eu vou colocar aqui... Ou 10 não, 11, porque eu tenho aquele 9 antes, né? Então, vou colocar aqui 11 dígitos. E considero que o telefone, eu quero sempre contactar meu instrutor, o telefone é obrigatório. Então, já tenho aqui 3 entidades com seus atributos. E por último, nós vamos colocar os atributos de aluno. Aluno tem um CPF. O CPF ele é numérico, né? E eu sei quantos números tem um CPF. O CPF ele tem 11 dígitos, tá?
e ele não é obrigatório. Quando for numérico, você pode também marcar aqui e deixar 0 para dizer que não tem nenhuma casa decimal, tá? Mas isso é opcional. E nós temos aí o nome do aluno, que ele é alfanumérico, vou colocar também como tamanho 30 e que é obrigatório. E por último, nós temos o atributo telefone, que assim como a gente fez lá em instrutor, ele vai ser do tipo numérico, vai ter um tamanho de 11 dígitos e não vai ter nenhuma casa decimal. E eu sempre quero contactar meus alunos por telefone, então eu digo que esse valor para esse atributo é obrigatório, então eu coloco OK. Então, pessoal, agora nós temos nossas 4 entidades que a gente descobriu lá atrás com todos os seus atributos. Uma vez que nós temos entidades e os seus atributos, agora nós vamos para os relacionamentos. Então a gente tem que tentar encontrar nesse texto os vínculos que existem entre uma entidade com outra. E existem algumas informações que deixam claro isso. Por exemplo, montamos turmas com base nos cursos que oferecemos. Isso deixa claro para mim que turma está vinculada a curso, ok? Então existe um relacionamento aí. A gente tem também aqui uma informação assim, um instrutor pode dar aulas para várias turmas, olha, e não trocamos os respectivos instrutores enquanto durar o curso de uma turma. Então, se você observar isso, existe um vínculo, uma relação entre instrutor e turma. E aqui também tem uma última informação, que diz assim, os alunos estão sempre vinculados a uma turma. Isso é muito interessante de saber que eu tenho esses relacionamentos. Então, já de cara eu já encontrei que eu tenho um relacionamento de curso com turma, de instrutor com turma e de aluno com turma. Tranquilo? Pode ser que durante a diagramação você encontre mais relacionamentos. Só que antes da gente ir lá no Power Architect e começar a mexer nesses relacionamentos, adicionar esses relacionamentos, nós precisamos deixar claro uma diferença. O que é entidade forte e o que é entidade fraca. E essa caracterização dessas entidades entre forte e fraca, elas se dão por duas condições. A dependência de existência e a dependência de identificador. Vamos ver o que é a independência de existência. Vamos imaginar duas entidades. Por exemplo, se uma entidade B depende de uma entidade A para existir, a gente diz que essa entidade é uma entidade fraca. Entretanto, se uma entidade A não depender de ninguém para existir, ela é tida como uma entidade forte. Então, dependência de existência, se uma entidade depende de outra para existir, ela é fraca. Se ela não depende, ela é forte. Dependência de identificador, que é a outra condição. Acontece quando uma entidade não possui um atributo para ser identificador. Então pode acontecer que nenhum atributo que seja definido dentro de uma entidade, por exemplo, sirva para ser a chave primária dela. Tá? Se isso acontecer, se ela não tiver um atributo que possa ser a chave primária, eu digo que ela é uma entidade fraca. Se ela possuir, eu digo que ela é uma entidade forte. Então vamos imaginar, olhando aqui esse diagrama, né? Esse diagrama ele tem 3 entidades, cliente, compra e prestações. E se eu quisesse saber qual dessas entidades são fortes e quais são fracas? Pensa um pouco aí. Eu vou responder para vocês. Cliente e compra é forte e prestação é uma entidade fraca. Mas como eu descobri isso? Nós tínhamos duas condições, né? Dependência de existência e dependência de identificador. Por exemplo, o cliente, para eu criar e cadastrar um cliente, eu posso cadastrar um cliente sem cadastrar nada antes? Posso. O cliente ele tem um atributo que é chave primária própria? Tem. Então essa entidade é uma entidade forte. Agora vamos analisar a compra. Compra, ela só existe se existir cliente, correto? Correto. Então não faz sentido ter compra se não tem alguém que estiver comprando. Então a compra, ela depende de cliente, então ela é fraca. Beleza, nesse critério ela é fraca. Agora vamos ver, ela possui algum atributo que já é chave dela? Sim,
ela tem um código da compra que é a chave primária. Então ela tem um atributo que pertence a ela e que pode ser usado como chave primária. Se isso acontecer, então eu considero que ela não é fraca, que ela é forte. Já prestações, observe uma coisa. Prestação só existe se existir compra. Beleza? Então ela depende de existência. E olha outra coisa, a chave primária de prestação é composta pelo código da compra mais o número da prestação. Então, ela não tem um atributo que sozinho seja a chave primária, ela depende de um atributo que vem de outra. Então, nesse caso, a gente considera como sendo uma entidade fraca. Aí tem uma coisa que, se vocês foram bons observadores, vocês notaram que entre cliente e compra, eu utilizei um relacionamento tracejado. E entre compra e prestações, eu usei um relacionamento com uma linha contínua. Por que essa diferença? Quando é que eu uso o tracejado e quando é que eu uso a linha contínua? Então, olha só. Quando eu tiver o relacionamento entre duas entidades fortes, o relacionamento tem que ser não identificador, que é o relacionamento tracejado. Então a gente viu que cliente é forte e compra é forte. Se eu for relacionar as duas, então eu uso o relacionamento não identificador, que é o relacionamento tracejado. O relacionamento entre uma entidade forte com uma entidade fraca, ele é chamado de relacionamento identificador e ele é representado por uma linha contínua. Então por isso que a gente tem essa diferença. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Em vários exemplos a gente vai precisar isso, porque no dia a dia do desenvolvimento, de criação de bancos, isso faz uma diferença enorme. Então agora, aprendendo tudo isso, agora a gente vai voltar lá para o SQL Power Architect e vamos construir os nossos relacionamentos. Já temos as entidades, os atributos e agora nós vamos adicionar os relacionamentos. Vamos nessa. E como eu falei agora há pouco, eu preciso saber se uma entidade é forte ou é fraca para escolher que tipo de relacionamento eu vou utilizar. Então nós vamos analisar cada uma, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa barra eu tenho um relacionamento tracejado, que é o relacionamento não identificador, e eu tenho um relacionamento com a linha contínua, que é o relacionamento identificador. E a gente vai ver baseado nesses conceitos que a gente aprendeu há pouco, tá? Então vamos olhar primeiro o curso, pessoal. Primeiro, nós temos que olhar quais são as chaves candidatas a serem chaves primárias dentro dessa entidade. Tá? Eu posso olhar as três. Será se um curso ele diferenciaria de um outro pelo seu nome? Pode ser, mas se eu criasse dois cursos de bancos de dados, por exemplo, em períodos diferentes? Então o nome não seria uma boa chave primária. Carga horária. Será se dois cursos dois cursos podem ter a mesma carga horária? Pode, né? Um curso de banco de dados pode ter 60 horas, um curso de rede de computadores pode ter 60 horas. Então, também não seria. E o código, pessoal, é um atributo genérico, né, que a gente já cria, o código do curso, justamente para identificar. Então, esse cara que a gente vai escolher para ser chave primária. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou selecionar como sendo essa opção para marcar que ele é uma chave primária. Então você vai observar que ele subiu, agora ele está na parte de cima dessa linha, porque ele é uma chave primária, e tem um PK de Primary Key identificando essa entidade. Então vamos ver pelos conceitos que a gente viu. Essa entidade de curso é uma entidade forte ou é uma entidade fraca? Bem, ela depende de alguém para existir? Eu posso cadastrar um curso sem precisar cadastrar outra coisa? Não, não depende. Então ela já é um ponto para ser forte. E ela tem uma chave, um atributo que já é sua chave primária própria? Já, a gente achou o código aqui. Então a gente pode dizer que curso é sim uma entidade forte. Beleza. Agora vamos para a turma. Porque a gente viu que uma turma, dentro desse curso, o gerente monta turmas baseadas nos cursos que ele oferece, correto? Então, qual desse atributo que seria interessante para eu colocar como chave primária? Bem, dia da semana. Podem ter dois cursos que funcionem no mesmo dia da semana? Pode, então não seria uma chave primária. Horário de início. Pode ter dois cursos que começam no mesmo horário? Pode. Pode ter dois cursos que terminam no mesmo horário? Também. E podem ter dois cursos que custam o mesmo valor? Pode. Então nenhum desses atributos pode ser uma chave primária. Então, como ela não tem nenhum atributo, ela é
Uma entidade o quê? Forte ou fraca? Primeiro, ela depende de curso para existir, né? Porque eu só tenho turma se eu tiver curso. E ela não tem nenhum atributo dela que é chave primária. Então, ela seria uma entidade fraca. Então, quando eu estiver ligando uma entidade forte com uma entidade fraca, eu utilizo o relacionamento identificador, porque essa entidade vai identificar essa. Se eu tivesse uma forte com outra forte também, eu usaria o relacionamento não identificador. Então, eu vou usar esse relacionamento aqui, o identificador, para ligar curso com turma, tá? Então, se você observar aqui, é uma linha contínua. O que foi que ficou interessante nisso? Que quando eu liguei essa entidade com essa, e lembrando que essas ligações eles representam para a gente os nossos relacionamentos, e os nossos relacionamentos são criados como chave estrangeira, né? Que são as minhas foreign key. E observem que quando você ligou curso com turma, o código do curso que estava aqui como chave primária veio para cá. E olha que ele é PFK. Aqui PK significa Primary Key e aqui PFK significa que ele é uma chave estrangeira, Foreign Key, e uma chave primária que é uma Primary Key. Beleza, mas qual é o impacto que tem nisso? Bem, a gente aprendeu pelas restrições de chave que eu não posso ter uma chave primária com o mesmo valor, né? Então, por exemplo, se eu cadastrar o curso 1 banco de dados e eu for cadastrar o curso de redes de computadores, eu não posso botar o código dele como 1 também. Teria que ser um outro código, por exemplo, 2. Mas imagine o contexto. A chave estrangeira pode ter valor igual, só que aqui ela é chave estrangeira e chave primária. Então imagine que eu criei um curso 1 banco de dados. Eu criei esse curso aqui. Quando eu for criar uma turma, esse código 1 vai migrar para cá e ele vai servir também como chave primária para essa tabela turma. Isso pode me causar algum problema? Pense aí. Vai me causar um problema. Sabe por quê? Olha só, e se esse curso de banco de dados tivesse em duas turmas? Se um fosse na segunda-feira e o outro fosse na terça-feira? Bem, mas o código da turma depende do curso. Como o código não é chave primária, não pode se repetir, eu não poderia ter duas turmas para o mesmo curso. Eu só poderia ter uma turma para cada curso. E isso torna o meu modelo incorreto. Como é que vocês acham que a gente poderia resolver isso? A minha forma de pensar é que esse código que vem de curso não serve também para ser chave primária dessa entidade. Então, se não serve, a gente não pode utilizar. Então, eu vou excluir esse relacionamento aqui, apertando Delete, tá? E eu não tenho mais chave primária. Então, o que que eu faço? Primeira coisa, eu vou criar um outro atributo, que poderia ser o código da turma também. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou digitar aqui C, eu vou botar código turma. Vou dizer que ele é um inteiro e digo também que ele vai ser o que da tabela turma? A chave primária. Então pronto, agora mudou o cenário, porque observa o contexto. Se eu colocar relacionar uma entidade forte com outra entidade forte, eu não uso mais o relacionamento identificador, eu uso o não identificador, que é o tracejado. Então eu vou escolher, vou clicar nessa tabela e vou clicar nessa outra tabela. Agora, observe que o relacionamento ele é tracejado. E olha que o código do curso ele continuou migrando para cá, mas agora ele é apenas uma chave estrangeira, tá? Então, e cada turma que eu cadastrar, como ele é uma chave primária agora, o código da turma vai ter um valor diferente. Então eu posso criar código 1, curso de banco de dados. Aí eu posso criar turma 1 para o curso de código 1. Eu posso criar uma turma 2 para o curso de código 1. Eu posso criar uma turma 3 para o curso de código 1 e por aí vai. Então veja, a diferença de você usar um relacionamento e outro relacionamento. Vamos agora para instrutor. Vou verificar se a entidade instrutor é uma entidade fraca ou forte. Bem, instrutor, para ser cadastrado, precisa ter outro cadastro antes? Não, eu posso cadastrar os instrutores independente de qualquer outro cadastro.
Bem, então ela não depende de ninguém. E ela tem algum atributo que seria a chave primária? Vamos lá. O nome de um instrutor diferencia um instrutor do outro? Não diferencia porque eu posso ter dois instrutores com o mesmo nome. Endereço? Também não, porque eu posso ter dois instrutores que morem no mesmo lugar. E telefone? Também não, porque eu posso ter dois instrutores que compartilham o mesmo número de telefone. Já o código é um atributo que vai me diferenciar, né? Um instrutor do outro. Pode ser o primeiro instrutor, o cadastro tem um, o segundo instrutor tem dois e por aí vai. Então esse é um ótimo atributo chave candidata para que eu considere uma chave primária. Então eu vou clicar aqui e vou escolher a opção de chave primária e vejo que ele subiu. Então olha só, o instrutor tem a chave primária própria, então ela é uma entidade forte. Turma tem também uma chave primária própria, então também é uma entidade forte. Então, para relacionar uma forte com uma forte, eu uso o relacionamento não identificador. Só para fazer uma correçãozinha, eu vou substituir a chave primária de instrutor de código para código instrutor, porque curso já tem, só para não ficar confuso. Então, eu vou clicar duas vezes, vou colocar aqui, ó, código instrutor. Ok, ótimo. Agora, voltando, como é uma entidade forte aqui, é uma entidade forte, eu posso pegar o relacionamento não identificador. Pronto. Agora você observa que quando eu ligo instrutor com turma, o código do instrutor vai para cá como sendo uma chave estrangeira. E quando eu ligo aluno ou curso com turma, eu também tenho um código que também vai como chave estrangeira. Show! Agora a gente só precisa ligar aluno com turma. Lembrando que aluno ele sempre está vinculado a uma turma, conforme definiu o estudo de caso. Né? E uma turma, obviamente, possui alunos. Então vamos ver as cardinalidades. Um aluno pode ministrar aula ou pode assistir aula em quantas turmas? Em várias, se ele fizer cursos diferentes. E uma turma tem quantos alunos? Tem vários. Bem, qual a cardinalidade que a gente utiliza nesses casos? A cardinalidade muitos para muitos. E a gente aprendeu que quando existe uma cardinalidade muito para muitos, surge uma nova entidade, né? É uma entidade associativa. Então nós vamos criar uma nova entidade. Vou dar um nome para ela, eu poderia chamar aluno turma, matrícula e tal. Eu vou botar aqui de matrícula. Ok. Bem, matrícula é entidade forte ou entidade fraca? A princípio ela é entidade fraca, né? Porque ela não tem atributo algum. Então, se ela não tem atributo algum, ela muito menos tem chave primária própria. Então, eu vou ligar... Como é que eu ligo uma forte com uma fraca? Com um relacionamento identificador. Então, eu vou clicar aqui, ó, aluno com matrícula, e o CPF saiu daqui de aluno e foi para cá como sendo uma chave estrangeira, mas também uma chave primária. A mesma coisa. Eu vou ligar uma forte com uma fraca, eu pego esse relacionamento identificador. E o atributo código da turma migrou para ser uma chave estrangeira e também a chave primária. Ótimo, isso daí já resolve. Porém, eu posso dizer, poxa, toda vez que eu for me referenciar a um aluno para descobrir sobre os cursos deles, eu tenho que perguntar qual o CPF dele e depois perguntar verificar todos os cursos que ele está matriculado. Então eu poderia escolher um atributo único para descobrir a matrícula deles em cursos diferentes. Poderia criar, por exemplo, o número da matrícula. Então eu viria aqui, estaria C e botaria número matrícula. E esse cara eu vou usar para ser a minha chave primária. Então vai ser um atributo inteiro. Mas olha só, se a matrícula agora tem um atributo que sozinho já é chave primária, já é dela e já é chave primária, então ela já é uma entidade forte. Ela não precisa que o CPF venha identificá-la e nem o código da turma. Então eu posso mudar o relacionamento aqui e esse relacionamento aqui de identificador para não identificador. Para eu mudar isso, eu vou clicar duas vezes em cima do relacionamento e ele está dizendo que aluno identifica matrícula, né? Ele está identificando matrícula, mas eu não quero que identifique, então eu boto que é não identificador. Então vocês observem, ó, que agora o CPF não é mais chave primária estrangeira, ele só é estrangeira. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar duas vezes e vou mudar de identificador para não identificador.
e vou dar um OK. E olha só, agora eu tenho duas chaves estrangeiras e a chave primária, e os relacionamentos entre turma e matrícula e aluno e matrícula são não identificadores, ok? Então isso é o nosso estudo de caso simples dessa primeira aula. Claro que em algumas outras aulas a gente vai ver alguns exemplos, até porque tem muitos detalhes na ferramenta que a gente não utilizou ainda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Ela foi a mais prática possível. Eu costumo geralmente começar minhas aulas de diagrama de entidade de relacionamento com esse estudo de caso, que eu acho ele simples, direto e mais fácil para a gente assimilar. E eu quero que vocês comentem aí o vídeo e me tragam sugestões, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu comente sobre algum vídeo específico, porque esse curso já está bem completo. Falta a gente discutir sobre normalização de dados, mas é bem interessante, né? Já vimos modelos, o modelo relacional, o modelo entidade de relacionamento, e a gente está criando o diagrama entidade de relacionamento. Então, se você curtiu, dê um like aí no vídeo, aproveita, vê todos os outros vídeos do canal e acompanha a gente, ok? Então, até a próxima videoaula. Abração, pessoal!